Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 31 de agosto de 2025. Uma notícia que chocou a Ucrânia e chocou alguns setores também fora da Ucrânia. O ex-presidente do parlamento ucraniano morto a tiros na cidade de Lviv, que é onde ele morava, e ele nasceu em Lviv. Chamava-se Andrei, no caso Andrei é André Parubi, um grande patriota, um ucraniano autêntico e que perdeu a vida através de um assassinato que aconteceu. E outro assunto aqui que eu vou também discutir nesse vídeo, o Putin manda prender generais. Quero convidar vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante a tua inscrição, porque você aqui vê a verdade. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, o ex-presidente do parlamento ucraniano, Andrei Parubi, foi morto a tiros na sua cidade natal, em Lviv, ontem pela manhã. Andrei Parubi é um político ucraniano que já foi presidente do parlamento de 2016 a 2019. Desempenhou um papel importante na revolução Euromaidan. Ele era um dos líderes da Euromaidan e foi morto a tiros, então, como eu falei para vocês na data de ontem, 30 de agosto de 2025. A polícia ucraniana informou que uma figura política foi assassinada após um tiroteio na cidade ucraniana ocidental. E aí confirmou o nome dele. A Irina Herachenko, que é uma deputada também da Verkhovna Rada, ela é uma parlamentar ucraniana, ela confirmou também, posteriormente, que Parubi era a vítima. No início não se sabia de cá, a polícia local recebeu um telefonema e disse que tinha um tiroteio ali numa determinada região residencial na cidade de Lviv. E aí a polícia chegou lá, acho que não identificou imediatamente, e agora a polícia está correndo atrás para identificar e prender o criminoso. Não sei se já fizeram isso, porque essa investigação, até o momento, está sendo feita em sigilo. O agressor estava vestido como um entregador de pizza ou de qualquer coisa, né? E ele também pilotava uma bicicleta elétrica. Durante a coletiva de imprensa em Lviv, a polícia informou que Parubi foi baleado 8 vezes. Então levou 8 tiros com uma arma de fogo, né, de cano curto. 7 cápsulas de bala foram encontradas na cena do crime, disseram também as fontes policiais. A busca pelo atirador está em andamento na região de Lviv. E também essa investigação por homicídio, as autoridades ainda estão fornecendo informações, algumas que elas consideram importantes ainda não fornecer, para que não atrapalhar as investigações. Então não se sabe quem fez os tiros ou nem se tem suspeito ou outros suspeitos, né? O ministro do Interior, Ihor Klimenko, o procurador-geral Ruslan Kravchenko e as autoridades de segurança estão investigando as circunstâncias do assassinato de Parubi. O crime foi, infelizmente, cuidadosamente preparado, segundo Zelensky, mas tudo está sendo feito para solucioná-lo, disse também o presidente Zelensky. As autoridades policiais disseram que estão investigando, inclusive se ele tinha recebido ameaças de morte, que ele não tinha feito nenhuma denúncia, e uma investigação também foi iniciada sobre uma divulgação não autorizada de uma gravação de uma câmera de rua, mostrando momentos antes e depois do tiroteio. Então alguém antecipou-se à polícia e pegou imagens dessa câmera de rua e divulgou, né? Então a polícia está investigando isso também. Esse vídeo, né, que eles divulgaram na Ucrânia, mostra o atirador esperando a vítima perto de um carro, antes de abordar o ex-presidente do parlamento ucraniano. Mas não deu para ver, o crime em si não é visível, mas mostra ele esperando, né? O corpo de Andrei Parubi, após ser morto, ficou um tempo mínimo assim que as autoridades descobriram quem era ele, né?
eles tiraram ele, levaram para o Instituto Médico local, né? E quem foi Parubí? Foi um ativista, foi um deputado, era funcionário de longa data das lutas políticas, né? Falei funcionário, mas não era. Ele é um ativista, na realidade, sempre contra a invasão russa, e ainda quando a Ucrânia separou-se da União Soviética, ele era um ativista a favor da independência e soberania da Ucrânia. Durante a era soviética, ele organizou manifestações antigovernamentais e chegou a ser preso 2 vezes durante o regime criminoso soviético. Depois que a Ucrânia conquistou sua liberdade, Parubí entrou na política, sendo eleito para o parlamento pela primeira vez em 2007. Ele participou da Revolução Laranja em 2004, liderou grupos de voluntários de autodefesa durante a Revolução Euromaidan em 2013 a 2024. Após a deposição do presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych durante a Euromaidan, Parubí foi nomeado secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional. Ele ocupou o cargo entre fevereiro e agosto de 2014. E quando a Rússia ocupou a Crimeia, iniciou a guerra. Isso foi no período que a Rússia invadiu a Crimeia e também ocupou o Donbass. Parte do Donbass, né, que ela nunca ocupou inteiramente o Donbass. Seu papel como secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, no início da agressão de Moscou, fez dele um alvo comum da propaganda e desinformação da Rússia. Ele atuou como vice-presidente do Parlamento entre 2014 e 2016 e como presidente do Parlamento de 2016 a 2019. Desde 2019, Parubí atua como legislador, ou seja, só como deputado pelo Partido Solidariedade Europeia, onde ele é cofundador do partido com o ex-presidente Petro Poroshenko. Ruslan Stefanchuk, atual presidente do parlamento, chamou Parubí de defensor consistente do Estado ucraniano, ou seja, ele tinha muitos inimigos. Principalmente esses muitos inimigos são muitos russos, né? E uma das primeiras teses aponta justamente para a Rússia, né? Então é uma coisa, um fato que não se pode descartar, mas a polícia disse que está investigando todas as versões. Ele nasceu em 1971, no dia 1º de janeiro de 1971. Ele tinha 54 anos, deixou esposa e uma filha. Quero falar agora de um outro assunto também que está agitando a Rússia. Putin manda prender generais e oficiais superiores, que ele considera não leais a ele, né? Lá tem que ser leal ao ditador da Rússia e não à Rússia, né? Generais da Rússia são presos em massa, eles querem substituir o regime de Putin por uma junta militar. Na realidade, essa é a suspeita que a KGB, atual FSB, tem, e comandada por Putin está fazendo essa correria atrás dos generais e oficiais superiores. A Rússia está se preparando para novas repressões na elite militar. Putin está lançando um expurgo em larga escala entre os generais. Foi relatado pelo Canal 24. A afirmação foi feita pelo jornalista e analista internacional Alexander Demchenko. Ele observou que o Kremlin entende perfeitamente que a polícia não é capaz de lidar com aqueles que são chamados de veteranos da operação especial, principalmente os ex-prisioneiros que estavam em presídios, sobreviveram à guerra e muitos deles já voltaram para a Rússia em liberdade, e também pelos mercenários do grupo Wagner, que foram enviados para matar ucranianos. Essas pessoas receberam armas, experiência de combate e agora podem se transformar em gangues armadas, representando uma ameaça à própria Rússia. E principalmente que o grupo Wagner, depois da morte do chefe deles e do dono do grupo Wagner, né, que é uma empresa particular de mercenários, eles juraram vingança contra Putin pela morte de Evgeny Prigozhin. E há boatos que eles estão muito bem organizados. Esse grupo tinha em torno de 50 mil mercenários profissionais. Segundo o especialista Demchenko, é por isso que a segurança nas grandes cidades não será garantida pelas forças da lei, no caso, as forças de segurança como polícia. Na verdade, o Putin está preparando enviar tropas militares que ele considera fiéis a ele de diversas partes da Rússia
para garantir a segurança em São Petersburgo, Novosibirsk e Yaroslavl, e bem como outras cidades de porte e cidades importantes. Isso pode levar ao surgimento de uma junta militar na Rússia, segundo estão falando na própria Rússia. Ele explicou que Vladimir Putin está, na verdade, criando o terreno para um futuro conflito, que na realidade já está armado e acontece um pouco discretamente ainda, sem ser aberto entre generais e os militares em geral contra a KGB, contra os Serviços de Segurança, atual FSB. Desta forma, o Kremlin está preparando as condições para esse fato. Putin, na realidade, teoricamente, o FSB já controla o exército, e eles que têm feito essas prisões, e o pessoal todo tem medo. Na realidade, os militares são vistos como os mais burros que vão para a carreira militar. Todos eles consideram assim a elite empresarial, a oligarquia, etc. Mas eles têm armas e têm muitas armas, mais armas que a própria KGB. Tem tanques de guerra que a KGB, se tiver, tem muito poucos, né? Eles têm poucos tanques de guerra para lutar na Ucrânia, mas tem bastante tanques de guerra para esmagar a KGB. Então, o Putin agora está enfrentando uma escolha: destruir seus generais que estão se tornando concorrentes na luta pelo poder ou tentar controlá-los, né? Eu estou convencido de que Putin vai iniciar a repressão contra generais, vai prendê-los, como já prendeu alguns, deu penas aí para o antigo segundo no Estado-Maior do Exército da Rússia, ele deu 17 anos de cadeia, quer dizer, o juiz deu, mas o juiz da Suprema Corte que deu é um juiz do Kremlin, do Putin. Ele faz o que jogam juntos, né? Ele faz o que o Putin mandar, que é o Timur Ivanov, que já está preso e cumprindo pena agora em presídio, e todos os seus bens foram confiscados, dele e da esposa dele. O vice-chefe do Estado-Maior também está preso, outros generais estão presos. Isto é apenas o começo, a roda está girando. O Valery Gerasimov, segundo estimativas, poderá ser preso também, que é o atual chefe do exército, porque o Putin não precisa dos antigos generais. Eles vão colocar, todos os fracassos serão atribuídos a Gerasimov, né? Embora inicialmente fosse contra a guerra, observou Demchenko. O analista enfatizou que Putin precisa de novos funcionários leais, né? Militares, civis. O primeiro-ministro Mikhail Mishustin, o novo ministro da Defesa Andrei Belousov, o ministro da Energia Sergei Tsivilev, o empresário Kirill Dmitriev e o ex-guarda-costas de Putin, Alexei Dyumin, são eles que devem substituir os antigos generais e demais que estão sendo gradualmente afastados. Isso, na minha opinião, é muito perigoso para o Putin fazer isso no meio de uma guerra da Ucrânia, onde eles estão recuando, onde eles estão perdendo. Talvez ele não tenha informações do que de fato está acontecendo na linha de frente, no teatro de operações. Observa-se que a situação no topo está se agravando. Os militares têm apenas duas opções: submeter-se e aguardar a repressão ou tentar criar um novo Prigozhin, que era o antigo chefe do grupo Wagner, e se rebelar. O FSB, que é a KGB, controla o exército e prende oficiais em massa, o que aumenta a tensão. Os generais têm apenas duas opções, né? Ou deixar Putin comê-los, ou criar um novo Prigozhin, né? e organizar uma rebelião, um outro golpe militar. Não há saída. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a situação está tensa na Rússia, principalmente está tensa no Kremlin e em todos os setores da alta cúpula militar da KGB e do governo da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Aqui você viu a verdade. Peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.